paz do Senhor, meus irmãos. Eu queria deixar para cada um de nós uma pequena reflexão. E nessa pequena reflexão eu gostaria de ler alguns textos bíblicos que se encontram aqui em Eclesiastes 3, e o primeiro, bem conhecido, que nos diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Aqui também em Deuteronômio 32 e o 39, que diz assim: vede agora que eu sou, e não há nenhum outro Deus. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu faço sarar. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Neste momento que estamos vivendo de pandemia, não há outro assunto que possamos falar, é um assunto atual, da atualidade, em que muitos se encontram assustados, apavorados com os números que cada vez mais crescem, números de mortes, números de contaminados. Mas nós, povo de Deus, nós já havíamos sido avisados pelo nosso Pai Celestial. Ele falava sempre conosco, com a sua igreja, que haveria tempos difíceis e tempos como esse que estamos vivendo. Tempos que muitas vezes não poderíamos sair dos nossos lares para irmos às igrejas adorar, que teríamos que nos preparar e descer dentro do nosso lar, porque haveria tempos difíceis. Mas há uma pergunta que aquece o nosso coração neste momento. É o que temos feito com o tempo que Deus nos deu. Você sabia que nenhum dia é igual? Que temos em cada dia coisas únicas. Temos em cada início da semana o domingo. Porém, mesmo que a gente viva numa rotina, nenhum desses dias são iguais, porque eles são únicos. Hoje, por exemplo, o dia foi, passou e não volta mais. Cada dia é único. É uma oportunidade que Deus nos dá de fazermos o nosso melhor, servi-lo de forma melhor. Mas muita gente tem desperdiçado este tempo. Cada um de nós tem um tempo e um propósito para ser cumprido, dentro daquele tempo que Deus determinou para mim e para você. Perante o tribunal de Cristo, seremos julgados pelo que fizermos dentro do tempo que Deus nos deu. A gente costuma dar desculpas para nos justificar quando não queremos fazer determinada coisa. Quer ver um exemplo? Quantas vezes a gente deu desculpa: hoje não vou à igreja porque vou estudar, quando perante Jesus estaremos desnudados. Ou seja, quando Ele mostrar diante de nós exatamente aquela cena, a nossa própria consciência vai nos mostrar que poderíamos nos esforçar um pouco, reduzir mais o tempo com outras coisas banais, e que daria para fazermos o nosso melhor para Deus. A gente sabe que poderíamos ter nos esforçado para separar aquele tempo para ir à igreja, para orar, para jejuar, para nos dedicarmos mais a Deus, para gastarmos um tempo mais com Deus, para termos intimidade. Mas muitas vezes faltou o desejo, o ardor pela leitura da palavra. Faltou o desejo de dobrarmos os nossos joelhos e falar com o nosso Pai. Enquanto às vezes gastávamos tempo esse precioso com WhatsApp, conversas que muitas vezes não nos edificávamos,
gastávamos tempo com filmes e outras coisas mais. E muitas vezes a gente esqueceu de valorizar o tempo com os nossos familiares. Tempo esse que muitas vezes as pessoas não davam valor, porque diziam que o meu pai ele é um pouco antigo, ele só conversa coisas do passado. Minha mãe é um pouco chata, a conversa dela é uma conversa de coisas antigas. Mas quando perdemos, a gente começa a pensar em quantas vezes poderíamos estar com cada um deles e ter valorizado mais o tempo com cada um. Então não deixe para valorizar depois que perder. E é nesse momento que Deus está nos mostrando o valor de estarmos reunidos com as nossas famílias, apesar da indiferença de cada um, apesar dos pensamentos diferentes de cada um. Mas Deus está mostrando a mim e a você que o nosso lar deve ser altar de Deus, que a nossa família deve ser aconchego, que a gente pode sim estar unido com a nossa família, clamando, rindo, quando for o momento de rir, orando quando for o momento de orar, porque a Bíblia diz orar sem cessar, e a gente está no tempo de vigiar, de olhar os sinais e se preparar como virgem prudente, e não deixar que o azeite na nossa candeia se acabe, se apague, porque brevemente o noivo vai soar as trombetas e ele vai chamar pela noiva e dizer que está voltando. E é o momento de estarmos preparados para dizer a Deus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse é o tempo, irmãos, o tempo de valorizarmos as coisas pequenas. Vivíamos numa correria do trabalho, correria de faculdade, correria para tanta coisa que nos faltava tempo para Deus. Porque quando chegávamos do trabalho, quando chegávamos da faculdade e de outras coisas que nos ocupavam, até mesmo do serviço, da obra em que ocupamos na igreja, e estávamos extinguindo o tempo que é o principal, o tempo com Deus, o tempo de conhecer o nosso Deus, de ter intimidade com o nosso Deus. Quase já não estava restando esse tempo que deveríamos estar gastando com o nosso Pai Celestial. Aí sabe o que ele faz? Eu sei parar a terra. É assim que ele está me mostrando e te mostrando como parar a terra. E já não tem mais trabalho, não tem faculdade, não tem nada mais importante do que estar dentro do seu lar, isolado com a sua família. Coisa que poderíamos fazer, não desta forma, mas de uma forma cautelosa e preciosa, estarmos reunidos com os nossos familiares, adorando a Deus. Quantos lares já não tinham mais culto? Quantos lares já não se ouviam louvores? Quantos lares já não se ouviam clamores? Mas Deus, Ele cria a situação para que eu e você dobre os nossos joelhos e clame a Ele. E Ele diz, clama a
anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A promessa de Deus é bem clara. Ele diz: clama a mim e talvez eu possa te responder. Não. Ele nos diz: clama a mim e responder-te-ei. Ele afirma com toda certeza. E a palavra de Deus, ela não é vazia. Ela não volta vazia. Ela não é mentirosa. Porque Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não cumpriria? Então, que eu e você possa aproveitar esse tempo que Deus está nos dando para reafirmarmos a nossa aliança com Deus, para reafirmarmos os laços com Deus, a nossa intimidade, para reforçarmos a nossa comunhão com Deus. Que os irmãos possam, neste momento, compartilhar com outras pessoas e dizer: ei, o que você tem feito com o seu tempo? Gaste o seu tempo adorando aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Que Deus vos abençoe. Amém, irmãos. Eu queria convidar você que está aí do outro lado a fazermos juntos uma oração. Vamos lá? Senhor nosso Deus, estamos aqui, ó Pai, diante da Tua presença, te pedindo perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Jesus, te pedimos perdão pela nossa falta de sabedoria, em não sabermos como administrar o nosso tempo, mas sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus misericordioso e que nos ensina com amor a valorizarmos o nosso tempo, porque a Tua palavra nos diz que para cada tempo há um propósito, e estamos aqui, ó Pai, desejosos de cumprirmos o Teu propósito nesta terra, porque sabemos que somos canais de Deus nessa terra. Que depois dessa situação, Pai, que possamos voltar diferente, não voltar ao normal, não voltar à mesma coisa, de estarmos estagnados, de estarmos frios, de não valorizarmos os cultos, a adoração nos cultos, mas que possamos, Pai, através de tudo isso que estamos passando, aprender a valorizarmos o culto, adorarmos a Ti, ó Pai, a valorizarmos o nosso tempo na Tua presença, a valorizarmos, Pai, que o nosso lar também é casa de Deus, e sabermos que nós somos igreja e que nós fomos chamados para clamar a Ti, para mostrarmos ao mundo que Tu és um Deus fiel, puro e verdadeiro. E sabemos, ó Pai, que o Senhor irá ser glorificado através dessa situação, porque quando o Senhor fazia algo nos tempos antigos, quando o Senhor levava o povo a um momento em que tudo parecia perdido, era aí que o Senhor fazia um milagre. E eu creio que o Senhor está no controle desta situação, que o Senhor permitiu tudo isso para que o Teu nome fosse glorificado. Há um desespero, há um pânico, mas sabemos que nada foge do Teu controle. Sabemos que o Senhor tem vitória para o Teu povo, tem aprendizado para o Teu povo. E estamos aqui, ó Pai, para Te servirmos com fidelidade, independente de qualquer situação. E Te pedimos, Pai, para que nos ajude
a te glorificar em todo o tempo. É isso que te pedimos e já te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. E todos dizem amém.